Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Torres, sou professor do QG do Enem. Normalmente trabalho com a área de redação, mas com a chegada do primeiro exame de qualificação da UERJ, nesse vídeo a gente trabalha uma prova que é fundamental para que você alcance esse A tão importante para inúmeras carreiras na UERJ. Hoje a gente cuida da prova de linguagens. Essa prova tem características muito peculiares que exigem que nós entreguemos uma resolução muito técnica, mas principalmente cuidadosa com o que os textos têm a oferecer. Fecha lá. Quando a gente pensa em UERJ, a gente pensa, no caso do exame de qualificação, em áreas do conhecimento, muito mais do que em disciplinas. E essa prova, ela não tem como subtítulo a palavra linguagens à toa, não. Na verdade, quando ela fala em linguagens, ela pressupõe que o candidato deva estar apto à análise de uma série de representações de informação, não só no nível das palavras, nível esse com o qual a gente está mais acostumado, mas também, por que não, no nível da imagem. Então, o nome da prova, linguagens, códigos e suas tecnologias, de cara, já avisa que o candidato, para mandar bem nessa avaliação, precisa estar pronto para analisar tanto o verbal quanto o não verbal e, por que não, o híbrido, que é a associação entre as linguagens verbal e não verbal. Daí a presença de tirinhas, daí a associação necessária em muitas ocasiões entre o que se escreve e o que se vê enquanto cenário de uma tirinha, de uma charge, etc. Então, é uma prova diferente. Prova essa que acaba fazendo com que muitas vezes, no famoso qual foi a intenção do autor, ou no famoso o que ele pensou em dizer, candidatos se percam e acabem entregando como alternativa aquilo que não serve como gabarito. Então, se eu tivesse que logo de cara te dar uma dica para que o teu resultado numa prova como essa seja o melhor possível, é a percepção fria do que o texto possibilita que você leia. Se eu pudesse também dar uma outra dica em relação a essa prova, seria a seguinte, fecha lá. Essa prova normalmente tem uma estrutura de textos e questões respectivas a esses textos. Por exemplo, texto 1, questões 1, 2, 3, 4. Texto 2, questões 5, 6 e 7. Uma dica que eu te daria, além de tomar o cuidado com essa percepção da variação linguística, seria a de também enxergar a possibilidade de resolver a questão em blocos, ou, perdão, a prova em blocos. Ou seja, fazer com que as questões ligadas ao mesmo texto sejam resolvidas o quanto mais próximas umas das outras você conseguir. Porque isso vai trazer principalmente duas vantagens. Fecha lá. Primeira, você lê menos cada texto e lê mais concentrado, com mais atenção. Essa prova, ela até se caracteriza por sobrar tempo para muitos candidatos. Entretanto, nunca se sabe quando você vai precisar de mais tempo para resolver aquela área do conhecimento que não é de tanto teu domínio. Então, primeira vantagem, lê mais atento cada texto e lê menos, porque na verdade você vai estar concentrando muito da atenção só nele, devido àquele bloco, é natural. Mas tem uma outra vantagem, fecha lá, e que a história da UERJ comprova pra gente que é recorrente, que é frequente, que é o seguinte: alguns enunciados de questão dão informações úteis para a resolução de outras questões. Então, às vezes, na questão 2, que está ligada ao mesmo texto que a questão 3, tem alguma informação que pode te dar o estalo para resolver a 3. Então, fazer a prova em blocos pode te ajudar nesse sentido, beleza? Lembrando, essa área do conhecimento é a que carrega historicamente mais questões e, consequentemente, você acaba entregando bem mais resultado quando acaba mandando bem numa prova como essa, até porque eu não tenho só a questão do volume de questões relacionadas a isso, não. Tem um outro detalhe importante. A UERJ cataloga ao longo dos anos as questões consideradas fáceis, as medianas e as difíceis. Com base nisso, deixa eu te dar uma dica. Ao longo da história, a prova de linguagens não só é a maior,
como também é a prova que menos apresentou questões ditas consideradas difíceis até aqui. Consequentemente, vale um investimento de tempo e de energia nessa prova. Fechado? Dá uma olhada lá. A gente precisa, então, com base nisso, trabalhar a resolução de questões de anos anteriores como forma de facilitar a análise do que essa prova quer, enquanto perspectivas de linguagens, como nós conversamos agora há pouco. Então eu escolhi algumas questões de anos anteriores a fim de mostrar como é que funciona essa estrutura de bloco e mais, tentando de alguma forma prever também cobranças não só das questões que apareceram, como também outras cobranças possíveis nesse cenário que a gente está apresentando aqui. Beleza? Fecha lá. Eu trouxe esse texto, cujo título é O Arrastão, ao qual se somaram questões significativamente complexas quando da resolução de muito do que esse texto diz. Então acompanha comigo, a gente vai fazendo a leitura e eu vou destacando alguns trechos que poderiam ter se tornado motivo de cobrança posterior. Dá uma olhada lá. Estarrecedor, nefando, inominável, infame. Gasto logo os adjetivos, porque eles fracassam em dizer o sentimento que os fatos impõem. Gasto logo os adjetivos. Preste atenção nisso. Gasto logo os adjetivos. Eu, quem? Eu textual, eu que me pronuncio. Gasto os adjetivos. Uma classe gramatical que diz o que o próprio texto fez. Em outras palavras, o texto falando do texto. Fecha lá. Isso é muito comum em UERJ. A UERJ cobrar do candidato, dentre as alternativas disponíveis, o trecho em que ocorreu aquilo que a gente chama de metalinguagem. Você que andou estudando para exame de qualificação, pegando provas anteriores, deve ter reparado na frequência com que aparece esse tipo de cobrança. Então, metalinguagem, texto falando do próprio texto. E aí, caso apareça em alguma questão esse tipo de cobrança, fica atento. A palavra que vai te ajudar a matar o gabarito é aquela que provavelmente tem cunho gramatical, ou faz a citação de algum trecho do texto que já tenha aparecido, beleza? Então fique atento. Metalinguagem, texto falando de si próprio. Seguindo. Então o eu textual diz, gasto logo os adjetivos, porque eles fracassam em dizer o sentimento que os fatos impõem. Uma trabalhadora brasileira, descendente de escravos, como tantos, que cuida de 4 filhos e 4 sobrinhos, que parte para o trabalho às 4h30 das manhãs de todas as semanas, que administra com o marido um ganho de R$ 1.600, que paga pontualmente seus carnês como milhões de trabalhadores brasileiros. Então você repara que nesse trecho que eu acabei de sinalizar com colchetes, eu tenho uma enumeração de características a respeito de uma personagem. Seja ela do mundo real ou não, não deixa de ser uma personagem porque é uma entidade, uma identidade apontada pelo texto. Fecha lá. Outra cobrança que essa prova faz e que esse trecho me ajuda a analisar é uma cobrança chamada tipologia textual. Ou seja, uma prova como a da UERJ cobra ou pode cobrar de seus candidatos o reconhecimento de características típicas de cada uma das tipologias que existem numa língua como a portuguesa e em tantas outras. Fecha lá. Se eu a qualifico, digo sua ascendência, digo o que faz, quais são as suas características, mesmo que em nível de atitude, eu estou falando, na verdade, de um texto que prioriza os traços dessa personagem. No caso, a trabalhadora brasileira, o que faria desse trecho um trecho predominantemente descritivo. Então, se a prova da UERJ cobrar tipologia textual, vamos lembrar as 4 tipologias básicas. Descrição, traços, detalhes, características, narração, fatos em sequência, gerando relações de causa e efeito, dissertação, texto cuja característica predominante é o oferecimento de uma opinião
sustentada ou não, gerando inclusive a redação que você faz em vestibular, chamada de dissertação argumentativa, e a injunção, que é um texto que tem como principal matéria-prima a ordem, o pedido, enfim, a interação direta com o receptor. Fechado? Então foca lá. Então essa trabalhadora brasileira, com todas essas características que foram colocadas, é baleada em circunstâncias não esclarecidas no Morro da Congonha e levada como carga no porta-malas de um carro policial, a pretexto de ser atendida, é arrastada à morte, a céu aberto, pelo asfalto do Rio. Você repara que o trecho que eu destaquei até aqui, cunho predominantemente descritivo. Mas se eu expandisse a análise para esse novo ponto, definitivamente eu passo a ter uma outra prioridade. Fazer da personagem trabalhadora brasileira, como é que foi colocada, um elemento de uma sequência de eventos. Daí, se eu mudasse o recorte de análise, provavelmente predominaria como intenção a narração, essa sequência de fatos com causa e efeito. Beleza? Estou chamando a atenção para isso, porque você também que pegou provas anteriores da UERJ deve ter reparado, é muito comum que a UERJ faça cópia de trechos de texto para seus enunciados. E muitas são as vezes em que o candidato não volta ao texto original para saber como as coisas se comportavam lá, de onde aquele trecho foi extraído. Preste atenção, porque quando eu tiro trechos de textos originais, eu posso ressignificá-los. Descontextualizando esses trechos, eles podem assumir novas leituras. Então, se aceita uma dica, 1. Sempre leia o texto antes das questões. Segunda dica, caso haja a transcrição, a cópia e cola de um trecho desse texto, tenta voltar, não falta tempo, porque com isso você consegue recontextualizar. Fechado? Seguindo, ainda nessa pegada de narrativa, que parece ter sido a prioridade, se eu levar até aqui a análise, repara, o texto parece falar de fatos já decorridos, porém, isso não o impede de usar verbos como é, o que no presente aponta para situações de um passado, que acaba com isso ganhando um ar de realce, de como se fosse uma revivência daquela situação que ocorreu. É também uma característica muito comum ao longo da história da UERJ, a cobrança a respeito desse tipo de significado que os tempos verbais, que os modos verbais assumem. Fecha lá. Outro item que eu indicaria como estudo para essa prova seria a chamada semântica verbal. Qual é a semântica dos tempos e modos verbais na língua portuguesa? Um verbo, como no presente, por exemplo, pode desde apontar rotinas, até mesmo apontar situações passadas, como está aqui, ou futuras, assim como também afirmar leis, regras, verdades atemporais. Semântica verbal é uma boa pedida ao longo da história da UERJ. Se eu fosse você, eu investiria um pouquinho de tempo. Até porque, vamos lembrar, para essa prova da UERJ, que acontece daqui a pouco, você tem uma bibliografia sendo cobrada, que são os sonetos. Esses sonetos, na verdade, podem ser cobrados a partir de conteúdo prévio, mas se o UERJ for o UERJ e ao longo da história ela tem mantido uma certa característica de cobrança, é muito mais provável que esses sonetos, que esses textos sejam cobrados também por análises linguísticas como a que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, se eu pensar em soneto lírico, como o que provavelmente aparece nessa prova, eu estou trabalhando um soneto que tem como principal característica a afirmação do eu num tempo presente. Como assim num tempo presente? Mesmo que o eu lírico fale de sofrimentos pelos quais já havia passado, quando ele conta esses sofrimentos, é como se os revivesse. Por isso a noção de presente. É como se o sofrimento ressuscitasse, revivesse a cada leitura daquele texto. Então, olha que interessante. Se a pegada do texto é ratificar, enfatizar o sentimento envolvido naquele relato, que verbo melhor do que o no presente para poder realçar, reforçar esse valor? Então, a prova pode perfeitamente cobrar
a opção do autor por verbos no presente, em detrimento de verbos no passado, mesmo que para apontar situações passadas. Tá claro? Então, fica de olho na semântica do verbo, cara de prova, fecha lá. Então, ele começa o texto, resumindo, dizendo que existe uma narrativa que estarrecedor, nefando, inominável e infame é uma sequência pouca, insuficiente para dar conta daquilo que foi relatado aqui. Não vou me deter nas versões apresentadas pelos advogados dos policiais. Todas as vozes terão que ser ouvidas, e com muita atenção a voz daqueles que nunca são ouvidos. Mas antes das versões, o fato é que esse porta-malas, ao se abrir fora do script, escancarou um real que está acostumado a existir na sombra. O marido de Cláudia Silva Ferreira disse que se o porta-malas não se abrisse como abriu, por obra do acaso, dos deuses, do diabo, esse seria apenas mais um caso. Ele está dizendo, seria uma morte anônima, aplainada pela surdez da praxe, pela invisibilidade, uma morte não questionada, como tantas outras. Outra cobrança muito comum ao longo do tempo, no caso do exame de qualificação, é a percepção de um fenômeno textual, que você precisa dominar quando escreve redação, mas quando faz uma prova como essa, também acaba sendo fundamental, que é a análise, fecha lá, do que a gente chama de coesão textual. Coesão textual nada mais é do que a conexão linguística, física, entre as partes do texto. E isso se confirma das mais variadas maneiras. Quando você usa uma conjunção, cobrança extremamente comum numa banca como a da UERJ, substituições vocabulares, quando você usa um termo para referir, apontar, retomar algo que já tenha sido dito. Isso tudo é coesão. Isso tudo é permitir conectar partes do texto. Fecha lá. O texto começou falando sobre uma trabalhadora brasileira. Trabalhadora colocada por substantivo comum, ou seja, de forma genérica. Diz que ela é baleada e diz que levada como carga no porta-malas. Quando eu volto a falar de porta-malas, eu dou o nome, Cláudia Silva Ferreira. Então, na verdade, entre trabalhadora brasileira, uma trabalhadora brasileira e Cláudia Silva Ferreira, inegavelmente ocorreu um processo de coesão textual. Uma banca como a da UERJ poderia cobrar, dentre as alternativas, aquela que foi utilizada para retomar certo termo já usado. Então, se a banca cobrar coesão textual, uma das formas que ela tem de cobrar coesão é exatamente assim, perguntando qual das alternativas estabeleceu o processo, ou de retomada, ou de antecipação do que ainda seria dito. Isso também pode. Só que tem um outro jeito de essa banca cobrar, e é até mais frequente, que é o seguinte, fecha lá. Se o porta-malas não se abrisse como abriu, se, no caso de não abrir, na condição de não abrir, se existe uma cobrança que é extremamente constante numa prova como a da UERJ, eu não tenho a menor dúvida que você deveria gastar a sua energia nessa reta final estudando o chamado valor semântico dos conectivos. A banca da UERJ tem por hábito destacar conjunções, destacar orações introduzidas por conjunções e perguntar qual o valor semântico dessas conjunções. Então fica atento, bastante cara de UERJ. E se você quiser uma lista completa desses tais valores semânticos, fecha lá, eu te indicaria estudar 2 itens que normalmente a gente associa à gramática, aquela gramática chata da regra, enfim, mas que é tão imprescindível para a padronização da nossa comunicação. Eu indicaria você estudar o último nome das chamadas orações coordenadas e o último nome das chamadas orações adverbiais. Isso promove, gera uma lista de 14 valores semânticos. Minha sugestão é a de que você catalogue esses 14, deem uma olhada nesses 14, todos que pretendem fazer essa prova, e busquem
a maior quantidade possível de conjunções por semântica. Porque, por exemplo, conclusão. Quantas não são as conjunções que dão ideia de conclusão? Causa. Algumas semânticas até com menos conectores, como alternância. E mais. Eu diria que se a UERJ, por um acaso, investir numa cobrança mais difícil nessa prova, ela provavelmente vai atacar conjunções com mais de um valor semântico. Às vezes até com 3. Por exemplo, fecha lá. Um E que pode somar, opor, concluir. Um pois que pode causificar, explicar, concluir. Um como que pode assumir valores como de causa, conformidade, comparação. Um mais, que originalmente é bem mais estudado como uma conjunção adversativa, mas ela também pode ter uma pegada aditiva, quando, por exemplo, eu digo não só dou aula, mas também trabalho com outras atividades em educação. Olha esse mais não opõe, esse mais soma. Então preste atenção. Se a UERJ complicar a tua vida com valor semântico, e eu te digo que historicamente não faz, mas você tem que estar pronto para isso, dá uma olhada, como precaução, nesses conectores com maior carga de polissemia, ou seja, com mais possibilidades simultâneas de interpretação ou de sentido. Beleza? Muitas são as questões cobradas nessa direção e eu não duvido muito que esse ano aconteça o mesmo, seguindo. É uma imagem verdadeiramente surreal. Não porque esteja fora da realidade, mas porque destampa por um acaso objetivo, a expressão era usada pelos surrealistas, uma cena recalcada da consciência nacional, com tudo o que tem de violência naturalizada e corriqueira, tratamento degradante dado aos pobres, estupidez elevada ao cúmulo, ignorância bruta transformada em trapalhada transcendental, além de um índice grotesco de métodos de camuflagem e desaparição de pessoas. Pois assim como Amarildo é aquele que desapareceu das vistas, e não faz muito tempo, lembrando que no ano de ocorrência desse texto, eu estou falando de uma figura chamada Amarildo, que sumiu, desapareceu de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Desaparecimento que foi sucedido por uma série de investigações a respeito de em que circunstâncias ele teria desaparecido, fecha lá. Cláudia é aquela que subitamente salta à vista. E ambos soam, olha outro exemplo de coesão, Cláudia e Amarildo, soam, queira-se ou não, como o verso e o reverso do mesmo. O acaso da queda de Cláudia dá a ver algo do que não podemos ver no caso do desaparecimento de Amarildo. A sua passagem meteórica pela tela é um desfile do carnaval de horror que escondemos. Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. Então, com cara de UERJ, o que a gente viu até agora? Metalinguagem, tipologia textual, valor semântico dos conectivos, semântica verbal, quando discutimos a questão do presente, itens que aparecem com uma regularidade absurda nessa prova. Fechado? Eu costumo dizer que muitos vestibulandos são acumuladores de conteúdo em detrimento da condição de fazedores de prova. Uma prova como a da UERJ exige muito mais do que informação sobre as áreas envolvidas. Exige que candidatos tenham a sagacidade na percepção das cobranças, dos enunciados, das alternativas. É uma prova de múltipla escolha e, como tal, exige seus cuidados, suas técnicas. Preste atenção nisso. Não transforme, mesmo que por um inconformismo, a sua questão objetiva em discursiva. Você que está acompanhando agora, quantas não foram as questões que você ao longo da vida não deve ter feito, olhou para as alternativas e pensou, nenhuma delas se encaixa. Na verdade, não é uma questão discursiva em que você tem a liberdade da autoria da resposta. Ela está lá. Pode não ser, de repente, aquela com que você gostaria de contar se pudesse montar a questão, mas você não pode. Então vamos combinar algumas coisas. Primeiro, sugerir fazer a prova em blocos,
para minimizar a quantidade de leituras e ter a oportunidade de uma questão ajudar a outra. Só tem uma coisa que eu acho que pode fazer você sair desse bloco. É o famoso ficar entre duas, só que óbvio por muito tempo. Às vezes, continuar naquela questão, no popular, curtindo a fossa de não sair do lugar, faz com que você não consiga resolver outras questões que valem exatamente a mesma coisa. Ao contrário de uma prova como a do Enem, em que você tem teoria da resposta ao item, você tem desnivelamento entre pontuações de questões, na UERJ, todas as questões valem exatamente a mesma coisa. O que significa que é fundamental ter a inteligência de deixar certas questões em prol de outras, quando em situações de, por exemplo, você ficar entre duas. Fecha lá. Fato que, inclusive, é extremamente comum numa prova como a da UERJ. Dá uma olhada nesse enunciado aqui, porque ele tem características muito semelhantes às que eu imagino que você vai encontrar no domingo. Um enunciado feito com 2 parágrafos em média, sendo o primeiro de contextualização e o segundo com a cobrança propriamente dita. Você que vai fazer o ERJ, preste atenção que normalmente existe uma ponte entre o segundo trecho e o primeiro trecho. Por que essa ponte é importante? Porque é essa ponte que vai afunilar, vai limitar o que de fato a banca quer cobrar de você. Às vezes esse primeiro parágrafo do enunciado dá uma volta, faz você se perder e não pode. Porque na verdade a cobrança efetiva não está no primeiro parágrafo, está no segundo. Está no que aparece encostado nas alternativas. Então, muita atenção a esse gancho. Fecha lá. No início do texto, ao expressar sua indignação em relação ao tema abordado, o autor apresenta uma reflexão sobre o emprego de adjetivos. Essa reflexão está associada à seguinte ideia. Expressa indignação em relação ao tema abordado e ele reflete o emprego dos adjetivos. Vamos lembrar? Estarrecedor, nefando, inominável, infame. Reparou que os 4 adjetivos que foram colocados carregam consigo algo em comum, além de serem adjetivos? Um tom pejorativo, um traço depreciativo. E olha o que se fala depois, fecha lá. Gasto logo, gasto antes, gasto num primeiro momento comparado a algo que eu ainda vou falar. Gasto logo os adjetivos porque eles fracassam em dizer o sentimento que os fatos impõem. Então, se eu gasto logo os adjetivos e eu digo que eles fracassam em dizer, letra A, eu descarto porque o fato exige análise criteriosa? Peraí, usar os adjetivos tira o critério da análise? Porque se ele diz que fracassam, não. A gente não está discutindo parâmetro de análise do fato. Fecha lá. B. O contexto constrói ambiguidade. Ele está negando o uso dos adjetivos por dizer que esses adjetivos dariam margem a mais de uma interpretação, que é o que significa essa ambiguidade? Também não. C. A linguagem se mostra insuficiente. Se ele diz que os adjetivos são gastos porque eles fracassam, fracassar me parece não dar conta daquilo que se espera enquanto vocabulário. Se não dá conta, fecha lá, a C me parece a melhorzinha até agora. Deixa ela guardada. Aliás, em termos de UERJ, a sugestão é sempre essa. Não goste tanto de uma alternativa a ponto de procurar defeito nas outras, mesmo que esse defeito não exista. A UERJ é campeã em condicionar candidatos a leituras de alternativas preliminares, como A e B, fazendo com que esses candidatos se sintam extremamente envolvidos pelo que as alternativas entregam e olhem para as outras alternativas de uma maneira, digamos, mais preconceituosa. E você tem que se permitir, porque pode aparecer uma com maior precisão do que aquela que você gostou inicialmente. Fecha lá. A violência pede descrição cuidadosa. O mérito no qual ele entrou tem a ver com minúcia? Não. Está dizendo que os adjetivos são gastos porque fracassam. Se
eles fracassam porque não houve cuidado na descrição, o texto não disse. O texto só permite dizer que o que foi usado não é o suficiente, por isso, gabarito. Letra C. A letra D, ela tem uma característica bastante comum também em provas de UERJ, que a gente pode definir pelo verbo extrapolar, ou seja, vai além do que o texto permitiu que você lesse. Então, numa prova como a da UERJ, preste atenção que o segredo é tentar adequar as alternativas o máximo possível a um conceito que em semântica é muito interessante. Fecha lá. Ao conceito de pressuposto, que existe ao lado de um outro conceito que a semântica também ensina, chamado de implícito. Qual é a diferença entre os conceitos de pressuposição e implicatura? O pressuposto é uma informação que se obtém daquele texto com certeza. É uma chamada informação certa. Certa não de correta, certa de certeza, certa de inegável, ok? Fecha lá. Já o implícito é uma informação a que o texto me dá acesso, não. A que pode me dar acesso. Por exemplo, se eu disser que eu voltei para casa, esse é um dado inicial, ao qual eu vou dar o nome de posto. Me ajuda você que está acompanhando agora, por favor. Se eu voltei para casa, voltar é um ato que, na verdade, vai na contramão de um outro, que é sair. Então, fecha lá. Se eu disser que eu voltei para casa, de alguma forma afirmar sair de casa é inegável. Por isso, pressuposto. Agora, voltei para casa, estou arrependido? Preste atenção. Se eu digo que eu estou arrependido, seja lá do que for, isso pode ser uma razão para voltar do local de onde saí? Sim. Entretanto, pode ou não existir uma série de outras razões que não essa? Sim. Então, fecha lá. O arrependimento que eu tenho, por isso volto para casa, não é algo certo, convicto, inegável, porém possível. Então, nesse caso, eu tenho o que a gente chama de implícito. Pega esses conceitos e traz para cá. A linguagem pode ser insuficiente porque pede uma descrição mais cuidadosa? Pode. O texto permitiu que eu dissesse que faltou esse cuidado? Não. Então, cuidado para você não marcar uma alternativa que extrapola os limites que o texto ofereceu. Fechado? Fecha lá. Por isso, a gente fica com C, ok? Pressuposto e implícito não são itens tão cobrados de maneira direta, tipo, onde está o pressuposto, onde está o implícito? Não é muito cara da prova, não. A cara da prova é cobrar isso como ferramenta da sua análise. E aí, de novo, numa prova com sonetos, me parece imprescindível, ainda mais sendo poesia, que você faça toda e qualquer interpretação não partindo de outro princípio que não o texto, que não o que o texto deixa que você leia. Veja as alternativas, veja o que o texto contempla, veja as alternativas correspondentes às palavras que o texto oferece, e daí sim você segue, com certeza, com muito mais chance de alcançar o gabarito que a prova marcou. Fecha lá. Todas as vozes terão que ser ouvidas, e com muita atenção, a voz daqueles que nunca são ouvidos. Esta frase contém um ponto de vista que se baseia na pressuposição da existência de, aqui ó, esta frase, aqui ó, retomada do que foi dito antes, mais uma vez o modelo se mantém. Então o recorte de análise não é de um trecho, é da frase. Então nela inteira você tem informação para poder depreender e achar certa. Estou destacando isso porque, fecha lá, já vi muitas vezes a UERJ fazer o seguinte, te dá um trecho e dentro do trecho destacar um trecho menor. E a questão
não cobrar sobre o trecho inteiro, mas sobre esse destaque que tem aí. Então vamos combinar. Muito cuidado com o tipo de recorte que o enunciado faz. Beleza? Segue lá. Todas as vozes terão que ser ouvidas e com muita atenção a voz daqueles que nunca são ouvidos. Esse trecho se pressupõe, ou parte da pressuposição da existência de A. Testemunhas omissas do caso. Provavelmente o omissas está conectado aparentemente à voz daqueles que nunca são ouvidos. Mas quando você fala em omissão, você fala de uma iniciativa que a testemunha não teria tomado. Ou seja, você está colocando na conta da testemunha. E quando o texto fala de gente subjugada, de minoria, sob o ponto de vista sociológico, como a gente conversou, não me parece ser o caso de gente que se omite de participar do processo. Parece uma situação muito mais de passividade em relação ao sistema. Vamos ver se tem outra melhor? Fecha lá. Falhas importantes nos processos. Será que realmente está conectado ao que está aqui? Ah, Rafael, mas a voz daqueles que nunca são ouvidos tem a ver com falha no processo. Beleza. Mas se você tivesse que escolher isso como um pressuposto ou como um implícito do que está ali, o que você diria? Não sabe? Deixa ela aí quietinha. Deixa eu dar uma olhada na C. Segmentos excluídos da população. Espera aí. Todas as vozes terão que ser ouvidas e com muita atenção a voz daqueles que nunca são ouvidos. Quando eu falo em voz aí, não é voz literal, mas reclamações, reivindicações, ideias, vontades, anseios. Fecha lá. Se eles não são ouvidos, concorda comigo que essa me parece muito mais próxima desse dado do que esse aqui, porque esse está com cara de causa para não ouvir. E esse parece mais uma releitura do que está aqui. E olha o que ele pede. Pressuposição da existência. Entre os dois, me parece que o de baixo está bem mais próximo de uma análise textual. Então, tira B do circuito, como já tinha tirado A. Letra D. Imparcialidades frequentes nos julgamentos. Pô, peraí. O mesmo trecho está dizendo que todas as vozes têm que ser ouvidas. E diz que com muita atenção a voz daqueles que nunca são ouvidos. Fecha lá. Imparcialidade? Se tem gente mais ouvida e gente menos ouvida, a última coisa vai dizer que é imparcial. Por isso, gabarito. Letra C. Então, percebeu a pegada? É muito mais texto do que implícitos sobre ele. É muito mais o que o texto deixa eu ler do que alguma ideia vaga que eu possa ter a partir do que ele me entregou. Tá claro? Muita atenção a isso. Cara de UERJ, fecha lá. Ele está dizendo, seria uma morte anônima, aplainada pela surdez da praxe, pela invisibilidade, uma morte não questionada, como tantas outras. Logo após citar a declaração do marido de Cláudio, o autor a explica. Vamos ver como é que foi essa citação? Ele diz que se o porta-malas não se abrisse como abriu, esse seria apenas mais um caso. Ele está dizendo. Quando entra o ele está dizendo, parece que há uma tentativa de explicar ou de esclarecer o que ele chamou, inclusive entre aspas, porque o José Miguel pega essa fala e leva para o texto dele, de mais um caso. Então, peraí. Em relação a essa declaração de ser mais um caso, se não abrisse a mala, a explicação do autor produz o efeito de: ele não disse que seria mais um caso? Se é mais um caso, se soma aos outros. Se é mais um caso, morte anônima. Se é anônima, ninguém sabe. Se ninguém sabe, não é questionada. Se é aplainada pela surdez da praxe, se é nivelada pela surdez da praxe, peraí, anônima, ninguém ouve, ninguém questiona, invisível, ninguém vê, ninguém percebe. Você reparou que tudo que foi colocado está na direção de não perceber? Por isso a ideia de se aquele porta-malas de onde ela saiu não abre, seria mais um caso.
O porta-malas fechado faz com que quem esteja ao redor fique sabendo do que está acontecendo? Não. Então fecha lá. Falar de anonimato, falar de surdez, falar de invisibilidade, falar de não questionamento, é falar da manutenção das condições de esconder o que houve. Por isso, anônima, surdez, invisibilidade não questionada, enfatizam o que o marido da Cláudia falou. Corrigir sua construção, não pelos motivos que eu dei. Enumerar seus detalhes. Enumerar seria dar detalhes distintos. E o que você viu comigo que o trecho fez foi o quê? Parafrasear praticamente a informação. Então não é enumerar, é reforçar. Fecha lá. Contrapor-se à sua simplicidade. Mas peraí, se eu estou explicando o negócio e estou usando várias palavras para promover essa explicação, como contrapor se eu estou facilitando com mais análises ou ilustrações? Gabarito, letra A. Seguindo. É uma imagem verdadeiramente surreal. Na argumentação desenvolvida pelo autor, a imagem do porta-malas do carro da polícia expressa sentimentos ambivalentes em relação à violência. Esses sentimentos podem ser definidos como... Vamos lá. Primeiro, o porta-malas está fechado no primeiro momento. E fechado, nós do lado de fora não ficamos sabendo do que houve. A partir do momento em que o porta-malas abre e o marido da Cláudia fala sobre isso, você tem a exposição, o escancaramento da violência que estava fechada, escondida, com aquele porta-malas batido. Então, se o texto fala de sentimentos ambivalentes, ele provavelmente está falando de duas possibilidades de análise que esse porta-malas provoca. E aí vamos. Achar e perder, socorrer, redimir, esconder, revelar, orientar, desorientar. Eu acho que, de acordo com o que o texto coloca, a mala não me parece tão voltada a socorrer, redimir, orientar, desorientar. Talvez sejam as duas que você descartaria logo de cara. O desorientar, na verdade, da D é para ele fechado ou aberto, mas ele fechado, você não está orientado. O porta-malas fechado, você está sem o direito de saber o que está acontecendo. Então parece não combinar muito, fecha lá. Se o candidato provavelmente ficasse na dúvida aqui entre duas, acredito eu que seria achar, perder, esconder, revelar. Pelo que o texto coloca, ou seja, porta-malas fechado, não sei o que houve, porta-malas aberto, descubro o que houve, fecha lá, acho que depois de uma mínima leitura você chega à mesma conclusão que eu chego. Porta-malas fechado, escondendo a violência, não permitindo que o meio tenha acesso a essa informação. Porta-malas aberto, por acaso ou não, revelar. Revelar a violência que estava escondida no porta-malas. Ok? Por isso, sentimentos ambivalentes. Fecha lá. Gabarito letra C. O mesmo porta-malas que esconde é o que revela quando aberto. Pois assim como Amarildo é aquele que desapareceu das vistas, e não faz muito tempo, Cláudia é aquela que subitamente salta à vista. E ambos soam, queira-se ou não, como o verso e o reverso do mesmo. Como o verso e o reverso do mesmo. Neste trecho, para aproximar dois casos recentemente noticiados na imprensa, o autor emprega um recurso de linguagem denominado recurso de linguagem com cara de UERJ é forma que gera determinado efeito. Em outras palavras, quando a UERJ cobrar recurso de linguagem, pode ser qualquer estrutura da língua que promova determinado efeito, consequência, percepção, semântica. Por exemplo, deixa lá. Se eu digo que fulano está pertinho, isso é uma forma, sufixo de diminutivo. A dona UERJ pode destacar o inho e perguntar qual o efeito que esse diminutivo provoca. Se é pertinho, é muito perto. Então, é um efeito de intensidade. Então, já sabe, com verbo, com sufixo. Falou em recurso de linguagem, genericamente é isso. Forma da língua gerando determinado efeito.
Ou a banca vai dar a forma, ou a banca vai dar o efeito, pedindo para que você encontre o contrário disso. Beleza? Fecha lá. E um recurso de linguagem especial, a banca cobra bastante, e as alternativas aí listadas, acho que já fazem você pensar do que eu estou falando, são as chamadas figuras de quê? As figuras de linguagem. E são muitas as que já apareceram na UERJ até aqui. Ele pede para que a gente entenda qual foi o recurso usado na associação entre Amarildo e Cláudia. Amarildo desapareceu. Cláudia salta à vista. Tem ou não tem um antagonismo aqui? Tem ou não tem uma oposição aqui? Uma oposição entre desaparecer e aparecer? Entre esconder e revelar? Fecha lá. Olha como você tem em outras questões, como a gente conversou, de vez em quando, pistas, indícios, como nesse caso, em que eu preciso marcar a antítese. Muita gente teve dúvida sobre negação. Mas espera aí, Amarildo nega a Cláudia? Não. Cláudia nega Amarildo? Não. Uma situação nega a outra? Não. O que você tem é uma oposição. Daí a ideia de antítese. Beleza? Dica, estuda a figura para essa prova. Pelo menos uma, duas questões por exame de qualificação sempre aparece. Ok? Seguindo. Aquele carro é o carro alegórico de um Brasil. De um certo Brasil que temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. A sequência do emprego dos artigos em de um Brasil e do Brasil representa uma relação de sentido entre as duas expressões, intimamente ligada a uma preocupação social por parte do autor do texto. Essa relação de sentido pode ser definida como, vem cá, de um Brasil, esse um está com cara de artigo indefinido. E se é artigo indefinido, eu estou pegando um elemento de uma espécie. Então, quando eu digo de um Brasil, parece que existem vários, mesmo que metaforicamente. Beleza? Fecha lá. Quando, entretanto, eu uso do Brasil, eu uso um artigo, só que, por sua vez, definido. E aí, eu já não estou falando mais de um elemento componente, eu estou falando do país inteiro. E no trecho ele diz, temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. Então eu tenho que lutar para que um elemento, um Brasil de vários Brasis, não vire o Brasil, ou seja, o país inteiro. Então qual é a preocupação? A preocupação é a de que um fenômeno pontual não seja generalizado. Por isso, gabarito, letra D. Mais um exemplo de língua a serviço da semântica. Gramática a serviço do significado. Fechado? Quem disse que gramática não cai? Lógico que cai, mas com um viés semântico. Beleza? Fechando. Uma tirinha, não pode ser diferente. O ERJ ama esse tipo de cobrança. Lembrando, foco no verbal, foco no não verbal. Ambos constituindo o que a gente chama de linguagem híbrida ou mista, contribuindo para que você resolva a questão da maneira mais técnica e fria possível. Isso é uma pedra. Na verdade, isso é um desenho de uma pedra. Você aprendeu a língua, entende a palavra. Você conhece uma pedra e, por isso, olha estas linhas e enxerga uma pedra. Mas se eu falasse de algo que você não entende, se desenhasse algo que você não conhece, você não veria nada. Isso acontece todos os dias, na frente dos seus olhos, você nem sabe que está lá. A vida acontece com ou sem você. Então, a tirinha basicamente diz que o reconhecimento, símbolos das palavras, dependem basicamente do reconhecimento da existência do que é representado. Fecha lá. As ausências da moldura e da imagem são recursos gráficos que contribuem para o sentido do texto. A relação entre esses recursos gráficos e a mensagem contida no terceiro quadrinho possui um sentido de. Volta lá. Isso é uma pedra. É o desenho de uma pedra. Você conhece uma pedra, olha para essas linhas e enxerga uma pedra.
Ou seja, existir está associado à compreensão, a compreender. No caso, a língua, a linguagem. Mas se eu falasse de algo que você não entende, se desenhasse algo que você não conhece, você não veria nada. Ele pergunta o que a ausência da moldura e da imagem pode ser aí em relação à mensagem contida no terceiro quadrinho. O terceiro quadrinho está afirmando o quê? Que se você não entende o que está sendo simbolizado, se você não conhece o que está sendo simbolizado, você não veria nada. Opa, peraí, ausência de moldura? Você está vendo moldura? Não. Desenho, ausência de desenho. Você está vendo desenho? Não. Então, peraí. Ele diz que não conhecer o elemento simbolizado faz com que você não entenda, não leia nada. Não tem moldura, não tem desenho. Parece ou não parece que o não verbal e a mensagem estão caminhando na mesma direção? Parece ou não parece que não vendo a moldura e não vendo a imagem, é como se você não estivesse, de alguma forma, vendo nada. Ou, pelo menos, não vendo algo. Então, fecha lá. Se existe a ausência da moldura e existe a ausência do desenho, e a mensagem é: você não está vendo, caso não conheça nada, ironia não é, porque uma informação não nega a outra. Negação não é, porque não tem a imagem e eu não vejo nada, parece que eu estou falando a mesma coisa. Contradição também não, porque a ideia é a mesma, de não ver, de não reconhecer, por isso, reforço. Gabarito, letra B. É o desenho inexistente, reforçando o nada que se vê quando não se conhece o elemento simbolizado. Ok? Ficou entre duas. Busca outra questão, não curte o que a gente chama de fossa, de questões das quais você não consegue sair, administra seu tempo, parece que sobra, mas sempre dá para aproveitar melhor, e a gente aqui do QG te deseja a melhor prova do mundo. Você precisa de um A para sua carreira? Perfeito, 43 acertos. Algumas questões não podem tomar a tua paciência, a tua energia. Tem outras tantas, dependendo também da tua atenção. E eu tenho certeza que se você tiver a frieza necessária para fazer o seu melhor, vai alcançar o seu melhor. Ok? Sucesso, tudo de bom. A gente está torcendo por você. Um abraço e até a próxima.